Olá, camarada, tudo bem? Meu nome é Elias Jabbour. Assim como você é um militante do PCdoB, eu estou aqui para falar um pouco sobre socialismo, a sua necessidade histórica cada vez mais candente, e como que o PCdoB, o nosso partido, o Partido Comunista do Brasil, enxerga essa transição do capitalismo ao socialismo no Brasil, né? Qual que é o papel que nós pensamos do chamado novo Projeto Nacional de Desenvolvimento para essa transição, né? E um pouquinho mais além dessas questões que eu estou colocando aqui. Em primeiro lugar, acho que vocês estão se acostumando a ver o tempo inteiro algum problema no mundo, né? Ou seja, guerra, fome, conflito aqui, uma crise como que houve recentemente em Paris, em que basicamente a população negra da cidade ela se levantou contra o Estado em si por conta de abuso de autoridade, da polícia da França contra a população negra, inclusive matando jovem. Hoje existe um dado que eu acho que é interessante trazer para vocês, que Nova York, que é a cidade mais importante do país mais rico do mundo, que é os Estados Unidos, tem 60 mil pessoas vivendo nas ruas, ou seja, é algo simplesmente impressionante, né? Para quem mora em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, ou outras capitais do Brasil, em que nós percebemos que existem verdadeiros campos refugiados de pessoas tomando crack, ou em estado de mendicância completa, né, diante da gente, né, não fica muito distante essa realidade de Nova York, onde tem 60 mil pessoas vivendo sem casa, não é? Isso falando dos Estados Unidos. Se nós vamos olhar para a Europa hoje, em que o conflito na Ucrânia tem levado, por exemplo, a uma crise de custo de produção em um país como a Alemanha, né? A Alemanha está voltando ao século XVIII, ou seja, a Alemanha, que é uma das grandes potências do mundo, econômicas do mundo, está voltando agora a usar carvão como fonte de energia. Isso é um retrocesso, né? E não dá para falar nada disso sem falar em capitalismo, né? Ou seja, o capitalismo, ele em grande medida, ele é a raiz de todos esses problemas. E por que eu estou falando isso? Nem questão de procurar um bode expiatório para dizer que, olha, a culpa é do capitalismo, a culpa é sempre a culpa é do capitalismo. Não. O capitalismo traz uma questão estrutural na sua coerência interna, na sua formação, que é uma contradição que permeia toda a sua trajetória histórica, que é a produção social e a apropriação privada. E isso traz desequilíbrios internos dentro dos países muito grandes e em nível mundial. Isso leva, por exemplo, a contradições interimperialistas, né? Como, por exemplo, estamos vendo hoje entre a Europa e os Estados Unidos, onde a Europa acaba se submetendo aos Estados Unidos, né? E uma tentativa constante de cooptação, de saque e de meios de constranger o processo de desenvolvimento dos países periféricos por parte do país imperialista mais poderoso, que são os Estados Unidos. Né? Então aqui nós já trabalhamos um pouco, observando essa realidade internacional, um pouco brasileira, a necessidade de um salto de qualidade do capitalismo ao socialismo. E quando nós falamos aqui de socialismo, não é nenhum mundo de Alice, não é nenhum mundo onde acaba a contradição, onde todos os sonhos nossos irão se realizar. Não, nós estamos falando de uma trajetória civilizatória que inclusive inclui a transição do feudalismo ao capitalismo, né? E que o próximo passo à humanidade seria no caso, a transição ao socialismo, né? Que é um modo de produção em nível superior, né? Ele voltado aos interesses mais amplos da sociedade e aonde o poder político é exercido por um bloco histórico liderado geralmente, evidentemente, por um partido comunista, né? E que encarrega a si mesmo de levar adiante a transição ao socialismo. O caso brasileiro, pessoal, ele é um caso que deve ser levado em conta do seguinte. E primeiro, o PCdoB ele é o único partido no Brasil hoje que tem um programa para essa transição, né? Não que nós temos um manual que prevê como que as coisas vão acontecer, não é nada disso. Nós temos um partido centenário, acumulamos muitas experiências ao longo de 100 anos, 100 e poucos anos de história, né? E nos últimos 30 anos nós nos voltamos a estudar o Brasil, né? E nesse processo nós concluímos. É um processo nosso interno no PCdoB, de estudo, de discussões, acaloradas inclusive, né? Sobre o que? Sobre o que se chamaria antigamente de leis fundamentais do processo de desenvolvimento de um país, ou as leis fundamentais da nossa formação econômica e social,
que nos leva a perceber tendências de curto, médio e longo prazo, né? Então, o Brasil, por exemplo, é um país em que as grandes transformações qualitativas ou saltos civilizatórios, como consta do nosso programa, eles ocorrem a partir da formação de maiorias heterogêneas. E nós acreditamos que isso é uma tendência histórica brasileira que vai se repetir no socialismo, ou seja, o socialismo brasileiro vai ser produto também de uma grande maioria heterogênea e de um longo processo histórico, onde um bloco histórico formado pelas forças mais avançadas da sociedade poderá emergir e levar adiante a tarefa da transição do capitalismo ao socialismo no Brasil. Nós avançamos em muita coisa também em relação ao que seria inicialmente essa nossa trajetória, né? Então, se um tempo atrás, há 40 anos atrás, todo o movimento comunista internacional tinha uma visão um tanto quanto modelar do que é socialismo, hoje nós temos muito claro que durante o processo de transição e de construção dessa sociedade de novo tipo, uma série de formas de propriedade vão coexistir, inclusive a propriedade privada, porém hegemonizadas por um grande setor público da economia, né? Socialismo está ficando cada vez mais claro hoje, a partir do exemplo da China. Socialismo ele é sinônimo de planejamento em larga escala, ele é sinônimo de grandes corporações empresariais públicas no núcleo estratégico da economia, né? E orientadas ao mercado, inclusive até porque nós vivemos ainda no mundo capitalista, né? E também de um grande sistema financeiro público, né? Evidentemente, vou fazendo aqui uma redundância, né? Sob o comando de um bloco histórico que é o que nos encaminha ao socialismo. Então, nós aqui no Brasil, nós chegamos a quais conclusões a partir de uma visão historicamente construída nossa, né? Nós somos um país de transições incompletas ou de transições baseadas também em grandes blocos heterogêneos de poder que levam adiante isso. No caso brasileiro, isso incide diretamente na nossa tática política, né? E a unificação entre tática e estratégia, ou seja, entre o que é imediato e o que é mais longo prazo, nos leva a concluir que o nosso caminho ao socialismo, ou seja, que é um caminho que tem como natureza uma natureza anti-imperialista, ou seja, né, a nossa revolução, o nosso processo de transição, é uma transição baseada no combate também ao imperialismo, que vai fazer o possível para impedir essa transição, né? Ela vai ocorrer sob a vértice de um grande e novo projeto nacional de desenvolvimento, né? Esse projeto nacional de desenvolvimento ele está presente, por exemplo, em todas as ações do PCdoB, desde um discurso parlamentar na Câmara dos Deputados até a ação do sindicalista nosso, de um sindicato nosso, até a nossa militância no movimento estudantil. Toda a nossa ação cotidiana está permeada por uma estratégia pela busca da construção de um novo projeto nacional. Este novo projeto nacional é o que nos capacita e nos coloca em condições de acumular forças de forma suficiente para que nosso país consiga transitar a algo superior ao que está colocado aí, né? E por que o novo projeto nacional? Porque a história das transições do capitalismo ao socialismo na periferia do capitalismo é a história de revoluções nacionais, o processo de transições baseadas na centralidade da questão nacional. E no caso brasileiro, além da questão nacional, existe o que eu chamo de questões civilizatórias, que são a questão racial, a questão de gênero, a questão LGBT, a questão indígena, que acabam sendo cada vez mais parte da questão nacional e parte fundamental da construção de um projeto nacional civilizatório, né? Não haverá socialismo no Brasil sem combate ao combate racial, da questão racial, a desigualdade racial, a questão de gênero, entre outras questões que acabam se tornando parte fundamental da questão nacional e do nosso projeto nacional. Então, para nós, o nosso caminho ao socialismo passa pela construção de uma ampla frente política nucleada pela esquerda, evidentemente, uma grande frente de esquerda, no caso brasileiro, não é? O meio para isso é a frente ampla, ou seja, uma frente que consiga dar cabo hoje da tarefa de isolar o fascismo. Isso é parte do processo de transição ao socialismo, mas que nesse processo de construção
dessa nossa frente ampla, que hoje está governando o país, emerja um bloco histórico no poder que vai conduzir o nosso país ao socialismo, né? Enfim, é caminhando que se faz o caminho, é no momento real que se realiza, que se realiza o conceito. Eu vou ficar por aqui. Eu queria muito ter a oportunidade de voltar aqui e falar com vocês sobre socialismo, né? Um forte abraço.